Bom dia a todos, hoje são 23 de dezembro, trago a vocês uma bela reflexão aqui, esquerdistas conservadores. É uma pergunta que eu faço e respondo. Por favor, vejam esse videozinho até o final, que vocês vão ter uma boa lição aqui. De repente eu descobri que os conservadores estão agindo como os esquerdistas, e os esquerdistas estão agindo como conservadores. Por quê? Porque falta ao ser humano a memória da história. Eu sou de origem pobre, humilde, do interior, sempre trabalhei desde criança, paguei meus estudos, vivi sob o regime militar aí desde o primeiro dia, mais de 20 anos, portanto eu acompanhei a história, né? E vivi e ouvi durante esse tempo todo, e voltando no tempo eu lembro como se fosse hoje. E agora, na maturidade, eu entendo que os seres humanos, nesses tempos sombrios como é hoje, é só a gente ver um diretor acadêmico ou numa mesa de bar, ouvir jovens tatuados e com cara espinhenta aí, criticando o passado e apontando o dedo para os brasileiros que viveram em outras épocas e ficaram inertes desde a escravidão, passaram por várias ditaduras, aceitaram tudo bovinamente, alguns se revoltaram, outros não, e sem sair por aí queimando pneus e gritando palavras de ordem contra o sistema. Bom, hoje não. Pergunte a qualquer jovem aí, militante, se ele faz comprinhas da China. E o jovem certamente vai dizer, claro, faço, mas o que isso tem a ver? Eu não estou escravizando ninguém, só quero comprar produtos baratos porque eu sou pobre, não sei o quê, e não teria acesso a essas coisas se não fosse através da China. Bom, outros dirão que tudo isso é mentira, que a China nunca teve mão de obra escrava. Não importa, o fato é que todos nós sabemos que os chineses eram escravizados, que criancinhas, assim como homens e mulheres, trabalhavam até 18 horas por dia, e mesmo assim nós continuávamos comprando, financiando, principalmente o pessoal aí que se diz revolucionário e antifascistas. E nós não somos diferentes dos brasileiros do passado. Acho que somos até piores do que os nossos antecedentes aí. Quem já assistiu o documentário do Jordan Peterson falando sobre o regime nazista? Todos nós, dizia ele, ouvimos desde sempre que é uma grande lição a ser aprendida através da brutalidade do Terceiro Reich do ditador Hitler. Uma grande lição que não deveria nunca ser esquecida. Mas ninguém nos explica a lição. Ninguém esclarece, ninguém consegue ser preciso. E isso é sempre repetido de maneira emotiva e genérica. Ninguém vai direto ao ponto. Pois aqui está a lição que eu quero passar para vocês. Todos nós somos autoritários, né? Saibamos disso ou não, temos consciência ou não temos consciência, assim como os nazistas. Sim, qualquer um de nós, se estivesse lá naquela época, certamente estaria entregando os judeus ao regime maldito. Eu sei que você e eu, nós assistimos filmes sonhando que se estivéssemos lá na época, a gente estaria arriscando a pele, defendendo os pobres homens e mulheres perseguidos pelos demônios do nacionalsocialismo. Hoje eles defendem aqui uma democracia que não existe, né? Ignoram presos políticos, censura, confisco de bens, tudo isso que a gente está vendo. Mas isso é mentira, nós não faríamos nada, né? Em hipótese alguma, ninguém faria nada. Todo mundo ia lavar as mãos. A maioria, e nós fazemos parte dessa maioria, permanece sempre ao lado do poder, apontando o dedo aos inimigos e sentindo prazer sádico em vê-los sendo punidos, torturados, presos, exilados. Veja o que fazem hoje os chamados bolsonaristas. O que fazem com eles? Como fazem com o próprio Bolsonaro, lá preso para morrer na cadeia. Não imaginem se um herói. Como é que você vai se imaginar um herói, né? Se você estivesse lá, você seria um ditador tanto quanto foi aqueles lá do Terceiro Reich, ou um pequeno monstrinho denunciando as pessoas que ousaram desobedecer às ordens do regime. A pandemia deixou isso muito claro, quem nós somos, né? Muito claro. A coleção de arbitrariedades, por exemplo, do Alexandre de Moraes, dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, pessoal, a solução, só a cultura, só a história pode nos ajudar a acordar para a vida real. Então, por isso eu deixo aqui um filme, um documentário da Alemanha de Hitler, está aqui no link
Por favor, vocês precisam saber, entender o que aconteceu e quem se omitiu e por que o pessoal agiu daquele jeito. E o livro O Arquipélago Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn, que ele denunciou ao mundo as arbitrariedades dos campos de concentração lá da antiga União Soviética, né? Então, graças a essa literatura dessas pessoas é que a gente ficou sabendo aqui no Ocidente o que acontecia lá atrás da cortina de ferro, pessoal. Então nós não podemos nos entregar, a gente tem que reagir, a gente precisa ver os filmes, ler os livros e se antenar para o que está acontecendo, porque nós estamos sendo sufocados aos poucos, cada dia fica pior e as pessoas colecionam arbitrariedades e não dá nada, né? Não dá nada, pessoal, tá? Bom dia a todos.